A cura não começa quando apagamos a raiva, mas sim quando a escutamos. Só então temos a capacidade de nos libertar, antes que ela se endureça e se transforme em um rancor, que é uma prisão eterna. Um salve, minha família de caminhada, que é Emerson Magos Nexus. Este é o Portal Nexus, um espaço onde a ciência encontra o espírito e ambos aprendem a respirar juntos. Aqui, a gente não sai correndo para parecer curado, a gente aprende a atravessar o que dói com consciência. Hoje seguimos na nossa série de regulação emocional e chegamos a um território sagrado, profundamente mal compreendido, o poder do perdão. Mas antes de falar de soltar, precisamos falar do que segura. Antes de falar de cura, precisamos falar da raiva, não como uma inimiga, mas como uma mensageira. Nessa conversa de alma e neurociência, me acompanhe onde perdoar não é apagar o que houve, mas transformar a relação com aquilo que sobra e que fica conosco. Perdoar não é pular etapas, é honrar cada uma delas. E digo isso porque o sistema nervoso não acredita em atalhos morais, a psique também não. O perdão verdadeiro é um processo orgânico, não é um gesto performático. Ele acontece quando cada camada da nossa experiência foi visitada, sentida e integrada. E aqui estão algumas das etapas, e elas não são regras, mas são como portais para serem atravessados. Na primeira etapa, reconhecer a ferida. Antes da raiva, existe um impacto. Alguma coisa aconteceu, algum limite foi atravessado, alguma expectativa legítima foi quebrada. Aqui, a mente tende a minimizar. Ah, não foi nada. Ah, já passou. Tem gente pior. Mas o nosso corpo sabe. O hipocampo, área ligada à memória emocional, registra o evento como uma ameaça ou como uma perda. Se você não reconhece a ferida, o corpo continua agindo como se ela estivesse aberta. Reconhecer não é dramatizar, é parar de mentir para si mesmo. A segunda etapa é permitir a raiva. Só depois da ferida reconhecida é que a raiva aparece com clareza. Ela surge como força de proteção, não como falha moral. A raiva diz: isso não deveria ter acontecido. Ela devolve o contorno ao eu. Neurobiologicamente, é a ativação da nossa amígdala e prepara o organismo para a defesa. Psicologicamente, é o resgate da dignidade ferida. Negar essa etapa cria pessoas boas por fora e exaustas por dentro. Permitir a raiva é aceitar que você se importa e que seus limites importam também. Terceira etapa, expressar sem ferir. Raiva sentida e raiva expressa não são a mesma coisa. Aqui está o ponto crítico, onde muitos se perdem. Se a raiva não encontrar um canal consciente, ela se volta para dentro de nós. Vira culpa, vira ansiedade, autossabotagem. Ou ela transporta para fora em ciclos de violência. Expressar pode ser escrevendo, falar para um diário ou para o seu travesseiro, chorar, tremer, respirar fundo escutando um bom som, uma música, movimentar o corpo. Não é atacar o outro, é não abandonar a si mesmo. Essa etapa regula o sistema nervoso simpático, permitindo que a energia de defesa encontre descarga sem ter destruição no caminho. Quarta etapa, produzir sentido. Depois da expressão, vem a pergunta madura. O que é isso me ensinou sobre mim mesmo? Aqui a raiva começa a se transformar em informação e você começa a perceber quais são os valores que foram violados, o que você tolerou além do seu limite, onde precisa de novos acordos internos.
Nosso córtex pré-frontal entra em cena integrando emoção e significado. A experiência deixa de ser só dor e vira aprendizado. Sem essa etapa, o perdão vira esquecimento forçado. Com ela, vira amadurecimento. Quinta etapa: escolher soltar. Só agora o perdão se torna possível. Soltar não é absolver o outro, é retirar o evento do centro da sua identidade. Você não carrega mais a história como prova do que fizeram com você, mas como registro do que você aprendeu sobre si mesmo. Essa escolha libera energia psíquica, fecha ciclos. E aqui vale dizer com clareza: nem todo perdão reconstrói vínculo, tá? Mas todo perdão bem feito reconstrói o seu eu. A raiva é como uma ponte. Ela não é um erro de caráter, ela é um sinal de vida. É a prova de que algo que você se importou, defendeu um limite e tentou se preservar. A raiva é como um sistema imunológico da sua alma. Ela aponta onde houve invasão. O problema nunca foi sentir raiva. O problema é deixá-la estagnar, girando aqui dentro em círculos até endurecer. E quando a raiva endurece, ela muda de nome. Ela vira rancor. E o rancor é um veneno que você mesmo bebe esperando que outra pessoa adoeça. No corpo, a raiva aguda é resposta de autoproteção. Ativa nossa amígdala e libera adrenalina, preparação e defesa. O problema começa quando essa ativação não encontra saída. A repressão crônica da raiva eleva o nosso nível de cortisol, favorece a inflamação e esgota o nosso sistema nervoso. Já o rancor, que é essa raiva ruminada, mantém ativo o córtex cingulado anterior, área da dor emocional persistente. Ou seja, a raiva inicial é um sinal, o rancor é um loop. O perdão serve como um movimento consciente aqui. Perdoar não é ignorar a ferida. É limpar o machucado antes que ele infeccione, é permitir sentir a queimação da raiva e escutá-la como uma professora áspera e então, só então, escolher com maturidade não construir uma casa em cima dela. Perdão não é acordo de paz, é a decisão de sair dessa guerra. Imagine a sua mente como um território ocupado. Cada mágoa, uma trincheira. Cada ressentimento, um soldado que você mesmo alimenta com memórias repetidas. A ciência chama isso de ruminação emocional, e ela ativa no cérebro os mesmos circuitos da dor física. Relembrar a ferida dói de novo, todas as vezes. Sabe aquela discussão que volta meses depois e o corpo reage como se fosse agora? Ou aquele gosto amargo que surge quando você vê o nome de alguém numa rede social? Isso já não é raiva. É a raiva que ficou órfã de expressão. Não foi ouvida nem direcionada. E agora mora em você como se fosse um hóspede tóxico. Me acompanha numa prática de integração? Eu chamo de ritual de transmutação da raiva. Esse exercício tem 2 etapas. Não é para ficar leve, é para ficar livre. A primeira etapa, escrita fogo. Ela ajuda a liberar a raiva. E você começa assim. Pega um papel, escreva tudo o que ainda dói, tudo que arde, tudo que queima. Xinga no papel. Seja cru. Não edita. No final, complete assim. Esta raiva me mostrou que eu valorizo. Espaço, diga o que valoriza. Aqui, a raiva se torna a informação sobre quem você é e sobre seus valores. 2. Respiração lavagem. Ajuda a dissolver a cristalização. Sente-se em algum lugar com a sua coluna ereta e inspire profundamente. Ao expirar,
Faça um som longo e grave. Pode ser grutal. Deixa o seu tórax, o seu peito vibrar. A neurociência chama isso de estimulação vagal. Ela ajuda o nosso sistema nervoso a sair do estado de alerta crônico. Se você fizer isso 5 ciclos, imaginando essa couraça de rancor se desfazendo, vai ajudar bastante. Reenquadramento consciente. Agora você diga em voz alta ou em silêncio. Eu honro a minha raiva como protetora e eu me recuso a transformá-la em rancor. Eu retiro deste fato o poder de me definir e fico com a sabedoria. Eu devolvo esse peso para quem deixou aqui. Rasgue esse papel e queime, que todos esses símbolos ajudam ao seu imaginário e ao seu corpo a absorver e entender este momento. Símbolos são muito importantes, viu? Perdoar é a coragem de sentir a raiva sem se tornar a raiva e de soltar a história sem apagar o aprendizado. Raiva não cuidada vira rancor, rancor não tratado se torna parte da sua identidade. E aí você vira refém de uma guerra que já acabou há muito tempo. Perdoar é um ato de desocupação emocional. Você tira os móveis velhos da memória, abre espaço para uma nova morada dentro de si. A cura não é um destino, é uma direção. E ela começa quando você para de negar a ferida e começa a tratá-la com atenção e dignidade. Eu espero que isso tenha ressoado contigo. E se fez sentido, deixa seu like, salva, compartilha com quem precisa ouvir isso agora. Eu sou Emerson Magos Nexus. Te espero aqui no próximo passo da nossa jornada. Se cuida. Um beijo.